aborda essa questão do pecado em diversas formas. E numa delas, lá no capítulo 3 dessa primeira epístola, ele diz o seguinte, olha só como ele diz, o capítulo 3, versos 7 e 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a injustiça, ou aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aí, no verso 8, aí ele parece que dá um pulo assim bem alto, aí ele fala, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aí ele complementa dizendo, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hoje o mundo ele banaliza o pecado. E banaliza de tal forma que cria uma certa confusão até na mente do crente. A mente da pessoa secular que não conhece a palavra de Deus, praticamente ela não entende a gravidade do pecado. E em algumas situações, por exemplo, eles banalizam tanto o pecado que nos anos 80, foi 90, o Ney Matogrosso, ou foi outro cantor, gravou uma música que diz, acho que foi Ney Matogrosso, que ele dizia assim, não existe pecado do lado de baixo do Equador. E aí ele se divertia com o pecado. E muitos de nós brincamos com o pecado como se fosse a coisa mais comum da vida. Quase a gente não percebe que é justamente por causa do pecado que Jesus Cristo foi obrigado a morrer na cruz. Esse obrigado é uma forma de linguagem de falar. Mas se Jesus não morresse na cruz, nós não teríamos salvação. Se Jesus não descesse para morrer por mim e por você, nós não teríamos salvação. Tamanha é a gravidade do pecado. Então não dá para você banalizar o pecado e mesmo sendo cristão, mesmo acreditando em Jesus, mesmo estudando a Bíblia, continuar na prática do pecado como se fosse uma coisa qualquer. Para você ter uma noção da gravidade do pecado, sem falar de que o salário do pecado é a morte, que aí já é um termo final, o profeta Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, ele diz assim, e isso é Deus declarando para o povo dele que vivia pecando. Tá? Ele diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A gravidade do pecado, ela não apenas condena você à morte eterna, recondena o Filho de Deus cada vez que você peca, como nesse trânsito comum de achar que o pecado não é nada demais, de naturalizar o pecado ou banalizá-lo, nesse trânsito, você termina vivendo uma vida separada de Deus. É uma vida que é como se fosse uma vida dupla, sabe? Só que para Deus não existe vida dupla. Para Deus existe vida centrada nele, uma vida séria, que adota a palavra de Deus, que vive sobre o crivo da palavra de Deus. Então, quando você se permite viver acariciando o pecado, ou praticando o pecado como se fosse uma coisa qualquer, você está vivendo afastado de Deus. Você está vivendo separado de Deus. O pecado, ele não apenas é um erro, como ele cria uma distância gigantesca entre nós e Deus, porque as misericórdias de Deus não podem alcançar aquele que vive praticando o pecado. Embora Deus te ame, Deus nos ame, Deus nos atraia para ele, mas o pecado cria uma barreira de separação gigantesca. É por isso que nós precisamos lutar contra as nossas vontades próprias para não adotarmos pecado como prática comum. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por conta dos pecados da humanidade. E olha só bastou um único pecado, a desobediência de Adão e Eva.
Foi o único pecado que arrastou a divindade para a morte eterna. Cristo morreu a morte eterna. O pecado leva o ser humano, condena o ser humano à morte eterna. E quem morre a morte eterna não ressuscita. Só Jesus ressuscitou. Os ímpios irão morrer a morte eterna. Todo aquele que adotou a impiedade e a prática constante do pecado vai ser destruído junto com Satanás. Sofrerão a morte eterna. Entenda a gravidade do pecado. Com o pecado não se brinca. O salário do pecado é a morte. Cristo ressuscitou da morte eterna porque ele é Deus e ele nunca pecou. Ele apenas nos adotou como filhos. Ele apenas nos amou profundamente, um amor tão infinito, tão inexplicável, que ele se permitiu dar a sua vida para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, para nos arrancar da condenação eterna, promovida, provocada pelo pecado. Não brinque com o pecado. Hoje, fique com essa meditação. Pense nisto. Hoje nós estamos aqui com a presença de uma figura maravilhosa, extraordinária, que está conosco. Já havia a promessa, né, de você, quando aparecesse aqui, eu lhe trazer, cara. Essa promessa já foi, acho que do ano passado. E hoje você apareceu. Quero apresentar para vocês o nosso ancião, amigo, irmão, Alberto Bispo. Alberto Bispo. Alberto Bispo, ele está vindo dali da Grande Brasília, né? Eu estou vindo de Águas Lindas, Goiás. Água Linda, Goiás. Muito bem. Fica nos arredores lá do Distrito Federal. Exato. É cidade do entorno de Brasília. De Brasília. Seja muito bem-vindo ao podcast da Fé. Muito obrigado. A gente encerra assim a nossa meditação, essa meditação simples que a gente faz, com uma oração. Uma oração curta de agradecimento a Deus, né, pela meditação que foi feita. Você pode fazer essa oração? Posso. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, né? Com certeza. Nosso Pai, nosso Deus, aqui estamos para falar da Tua palavra e que nós possamos dar um bom testemunho, porque só o Senhor merece ser honrado e glorificado. Amém. Em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. Amém. A vida da gente, seu Alberto, ela tem assim uma influência, sabe, gigante, que a gente não tem noção, né? Eu estava assistindo um de seus vídeos. Gente, vou falar para você, o Alberto, ele tem um canal no YouTube, tá? É o canal Ministrando a Palavra. Tem alguém aí para falar com a gente, produção? Tá ok, valeu. É que eu gosto de olhar para a televisão, que eu me acho mais bonito ali na televisão. Mas tudo bem. Consegue, claro. A minha esposa está lá em casa me vendo todo bonitão hoje, ó. Meus netos devem estar me vendo aí. Eu estou bonito ou não estou? Digam aí para esse pessoal da produção para entender que eu sou um nego bonito. Mas vamos ver lá. A gente tem uma influência assim bem grande. Aí eu estava vendo um vídeo teu aí, e aí um rapaz, né, mandou uma mensagem lá no seu vídeo dizendo assim: que bom que você voltou a fazer os vídeos. Depois você vê, a pessoa estava sentindo falta do tempo que você passou sem fazer vídeos, mas agora você está com uma assessoria aqui, né, bem acirrada, bem prática, que está querendo botar você no auge de novo. Muito bom, gostei de ver teus vídeos, mas vamos começar do começo, né? A gente já sabe que você vem do entorno ali do entorno de Brasília. Do entorno de Brasília, né? Está aqui com a gente. Vai passar quantos dias aqui com a gente mesmo na cidade? Conhecendo, né, o estado, a cidade? Aqui eu só vou ficar aqui até o dia 1º de junho. Já está perto já, né? Já. Mas está gostando, né? Camaçari é uma cidade maravilhosa. Claro. Camaçari é ótimo. Está gostando muito tanto boa, que já fez vídeo aqui na cidade. Com certeza. Gostou de fazer o vídeo aqui na cidade? Se Deus permitir, eu ainda posso fazer outro de novo. Tem tempo aí de sobra para fazer. Esses dias aí, vai fazendo, depois manda editar, vai editando aí. Ficou muito bom, viu? O vídeo lá da Praça Abrantes ficou muito bom. Porque os vídeos que eu faço, ele é tudo baseado nas nossas necessidades.
Sim, na necessidade. Tanto espiritual como material, entendeu? Como a ruína e também como a beleza. Como a perdição e também como a salvação. Sim, Então, você anuncia tudo, né? Anuncio, é. Ele sempre vem com o conteúdo correto, né? Para poder a gente entender, porque são palavras examinadas, né? Sim. Direitinho para as pessoas entenderem o que o Espírito Santo está ensinando a nós. Certo, muito bom, eu gosto disso. A melhor coisa do mundo é a gente falar da palavra de Deus, né? Agora, antes de falar da palavra de Deus, você teve uma vida pregressa, tá? Como é que você, aliás, de onde você realmente veio? Porque você passou por Entre Rios, passou por Acajutiba, né? Como é que foi assim a tua jornada de adolescente, de criança, com teus pais? Como é que foi? A educação que seus pais te deram, como é que era isso? Como é que foi aí? Olha, é meio assim complicado a falar, mas não para, mas fique à vontade, viu? Não para condenar os meus pais, sim, mas para glorificar a Deus, que não cai um pardal no chão sem o consentimento de Deus. Certo. Só Ele sabe de tudo, né? Uhum. Mas a minha vida, eu não tinha teto, nossa família não tinha teto, era dormir nas estações de trem, né, dentro da selva, nos viadutos, debaixo dos viadutos. Assim, a minha vida foi essa, né? E com a idade de 8 anos eu me separei dos meus pais e fui viver uma vida pecaminosa. Agora, me diga uma coisa, você vivia assim com seus pais, sua mãe, seu pai, viviam como andarilho? Como andarino pelo mundo. Como é que era? Assim, como sem teto? Onde assim? chegasse, ficava um tempo. Ah, tá. Depois daquele tempo, meu velho lá, né, que é meu pai, arrastava a gente para outro lugar que eu não sabia onde era que estava. Saía sem rumo. Então, foi tão provado que quando eu cheguei na cidade de Acajutiba, onde eu nasci, que a sociedade, né, o Brasil sabe disso, então eu nem sabia onde era que eu existia. Não sabia onde é que estava. Nem eu, nem minha família, nem o próprio meu pai sabia direito onde é que a gente estava. Ah, porque vocês andavam mesmo, assim como andarilho mesmo, ia seguindo a estrada. Pelo mundo. Rapaz, você me falou que tem uma descendência de cigano. Faz parte um pouco, né? Bem longe, mas nós temos. Porque os meus bisavôs, lá, né, vieram lá desses lugares lá de cigano, né? Sim. Eu não vou falar o nome aqui, que tem também vários nesse lugar, né? Sim, sim. E aí como eles chegaram aqui também, eu não sei explicar. Sim, mas só sei que eu nasci nesse país, no Brasil aqui, nessa situação. Sim, então quando você começou a entender o que era a vida, descobriu que não era legal ficar saindo para um canto e para outro. De jeito nenhum. Aí resolveu mudar de rumo. Com certeza. E o que é que você fez para mudar de rumo? Olha, depois que eu fugi do meu pai, com 8 anos de idade, eu continuei dormindo nas calçadas. Sozinho? Era. E como é que você comia? Como é que você se vestia? O que eu comia era que, às vezes, tinha as pessoas do coração bom, né? Aí ele dava alguma coisa, e às vezes tinha um que disse, meu filho, quer vender umas cocadinhas na rua? Sim. Eu digo, vendo. E daí por diante eu fui me desenvolvendo. Mas foi menino de rua, literalmente? De rua, até chegar a um nível de que aguentava brigar, né? Sim. Aí entrei na vaidade, entrei na capoeira e não tinha, apesar que a capoeira é uma escola educada. Que disciplina, uma arte. Disciplina, mas nós naquela época não tinha tanta disciplina assim, era vandalismo. Tá. Eu me criei naquilo. Virou malandro. Eu não conhecia Deus, não gostava de crente, não queria saber de Bíblia, que para mim eu não tinha entendimento. A Bíblia para mim era um livro qualquer que o homem fazia. Quando o crente chegava junto de mim, eu expulsava ele. É sério? Era. Rapaz. Por quê? Posso falar? Pode falar à vontade. Porque minha vida, além disso, de andarino, eu me encontrei dentro da casa de bate-tambor da bandeira branca. Certo. E fiquei ali para ganhar o pão de cada dia. Tá. Você participou das religiões afrodescendentes. Isso. E daí por diante eu levava aqueles aribé lá para as encruzilhadas. As oferendas. Meia-noite,
e para ganhar o pão de cada dia. E quanto tempo você viveu nesse período, nesse ritmo? Olha, eu vivi um bocado de tempo. Eu vivi um bocado de tempo por causa de... Até eu me aprumar, tirar meus documentos. Assim, em quantos anos você tirou seus documentos? Eu estava com... Foi em 72, mais ou menos, que eu comecei a tirar. Certo. Aí o primeiro emprego meu foi em 73. Mas o vandalismo não acabei. Continuava aquele jovem... Continuava, ainda pior. Violento. Era pior, porque agora eu tinha dinheiro. Tinha dinheiro, sabia lutar capoeira, era bom de capoeira. Era bom, entendeu? Jovem, né? Tinha o quê? Uns 22, 21, 22 anos? Não era casado já, não? Não, nesse tempo ainda não. Então, tu tinha o quê? Uns 19 para 21, 20 anos. Isso, agora quando cheguei em 22 para cá, aí o mundo foi mudando para mim, né? Sim. Porque eu pedi a Deus uma família e sem conhecer ele, mas ele me atendeu. Certo. Aí eu tive a primeira família, eu tive a segunda. Sim. E hoje estou aqui feliz com toda a minha família junto e tudo no caminho do Senhor. Amém, amém. Nessa progressão aí de conhecimento da palavra de Deus, como é que você chegou a conhecer a palavra de Deus se você vivia no meio já religioso, né, de matriz africana? Pois é, então, como eu tinha tanta vontade de conhecer Deus, que eu via o povo falando em Deus, eu tinha aquele desejo de conhecer Deus, porque eu olhava para a natureza, sim, olhava para o homem, olhava para tudo e eu pensava, eu digo, o homem não tem condição de fazer isso. Tem o responsável disso aqui. E o povo fala que existe Deus. Eu quero ver esse Deus. Teve um período da sua vida que você começou com esse questionamento. Foi. E isso foi tomando conta da sua cabeça. Exato, exato. Até que um dia, né, eu tive um sonho, né, com a volta de Jesus Cristo que eu não sabia, e foi aí que eu fui conhecer o Deus verdadeiro, com a volta de Jesus Cristo. E aí o que foi que ele fez? Ele estava nos ares. No sonho, né? No sonho. E porque a palavra de Deus diz, se você contar um sonho, conte como sonho. Certo. Então aqui eu estou contando como sonho, porque também tem sonho verdadeiro e tem sonho que falso, atrapalha a nossa vida, né? Sim. A pessoa tem que ter cuidado, né? Muito Isso. cuidado. E aí ele veio aquela luz, né? Que eu estava no deserto, e do lado da montanha tinha muito grito, e eu não sabia o que era aquilo, e eu digo, eu vou ver. Aí quando eu cheguei lá, era uma imensa multidão de gente. Apesar que eu não conhecia a Bíblia em nada, como eu estou falando, não tinha conhecimento de nada. E aí eu vi aquele povo, eu botava a mão para o céu, se ajoelhava, caía, chorando, gritava, e eu sem saber o que era aquilo. Aí foi quando eu olhei para o céu, vi uma luz. Uma luz bem forte, como se fosse o sol, mais ou menos. Aí veio aquela luz clareando, e veio aquela luz, e no termo daquela luz, vinha uma imagem de um homem. Sei. De um homem. Mas na minha vista, que eu via, ele era assim, um homem, assim, ruivo, bem ruivo, dos olhos azul, o cabelo bem como cabelo bem liso de fogo, assim, um negócio assim como tem. Eu não sei, não dá para explicar, mas foi. Aí ele veio, quando chegou no certo áreas, parou, e ficou conversando com aquelas pessoas que estavam na terra do lado, ele na nuvem. E as pessoas pararam, ficaram em silêncio, e eu fiquei cá olhando. Sim. E eu estava do lado direito dele, onde era a multidão, do lado da mão direita de Deus Pai. Certo. Mas não que eu soubesse o que era. Sim, você só teve esse sonho, e isso deve ter ficado na sua cabeça, né? Ficou. Incomodando. Ficou. Aí ele falou, mas eu não entendia nada. Sim. Aí foi a última palavra que ele falou para aquele povo, disse, olha, eu vou me retirar, vai pegar fogo no mundo. Vai ter uma chuva de óleo e vai pegar fogo no mundo. Aí eu vi o desespero do povo. Mas, antes dele se retirar, eu gritei. Lá no chão onde eu estava. Eu disse, Senhor, e eu? Sim.
Aí ele lá de cima parou, ficou olhando, me olhou, estirou a mão direita. Em tudo que ele estirou a mão direita, ele me pegou e me batizou. Certo. Numa multidão de água. E nesse período, nesse momento que ele me batizou, ele me mostrou os que estavam perdidos da mão esquerda e aqueles que foram chamados, são chamados da mão direita dele. E daí por diante, ele depois me mostrou que se eu não ficasse dentro do Evangelho, aceitasse ele como meu Salvador, estava perdido eu e minha família. Nessa época você já tinha família, quando você teve Nessa esse sonho. Já. Nessa época eu já tinha família. Já estava com meus filhos, já. Tudo pequeno, mas já estava. E nesse período você morava aonde? Em que cidade? Essa cidade eu morava várias cidades. Você virou andarilho também? Roteirinha, Lagoinha. Virou andarilho como pai? Era, várias cidades. Que eu continuei, porque ainda não tinha uma casa completa, né? Sim, não tinha uma casa sua ainda, então você de vez em quando viajava. Eu vivia nas casas dos outros, quando os outros cediam, até eu conseguir minha casa, graças a Deus. Aí que quando eu olhei, aí vi aquela luz muito grande lá num território que era meu. E já era meu, um território. Não sei nem onde era. Né? Tudo no sonho. Isso, a continuidade do sonho, isso. A continuidade do sonho. Aí, aquela luz maravilhosa, que tinha quase em forma de um homem. Fogo puro. Aí minha família, parente, tudo, correram com revólver, com espada, com tanta coisa, para pegar aquela luz, para destruir. Foi aí que eu saí dentro de casa correndo e gritei: não faz isso não, que esse aí é Deus. Aí o céu escureceu. E tudo que o céu escureceu, eu vi um filho meu sair correndo de dentro de casa e pegou o mais novo e matou. Ixi. Entrou em desespero, hein, no sonho. Desespero. Aí foi que eu saí correndo pelo canto da casa, pedindo um sinal. Eu digo: Deus, me mostra um sinal que o Senhor ainda me quer. E aí acordou. Aí, aquela nuvem negra abriu, que quando abriu, o sol. O sol vermelho, igual brasa de fogo. Então, veio na minha mente, na realidade, na minha mente veio o olho vingador de Jeová. Você tinha, assim, algumas ideias, né? Um imaginário bem grande a respeito de Deus. E tudo isso apareceu no sonho. Pronto, e daí por diante foi que teve o convite, né? Que, não sei se você ia para perguntar, mas eu já vou adiantar um pouco. Pode falar. Foi daí por diante que teve o convite para assistir um culto na casa de uma senhora. Agora, isso na cidade que você estava morando nesse período? Já na cidade que eu estava morando nesse período. Você hoje mora em Águas... Hoje eu estou em Água Linda. Águas Lindas, Goiás. E nesse período você já morava pro lado de lá, não? Não. Nesse período eu já morava aqui pro lado de... Acajutiba. Pro lado de Alagoinhas. Sim, Alagoinhas. Você tinha me falado, né? Que morou em Alagoinhas um tempo. Já morava para aqueles meios lá, né? Sim. Foi quando você teve sua primeira família lá. Foi. Agora, quem te chamou para esse culto, era adventista ou era de alguma igreja secular? Eu não sabia. Eu sabia que todo sábado ia para a igreja. Era uma pessoa que você conheceu lá. Mas eu não sabia que religião ela era, porque eu também não tinha aproximação de religião nenhuma, só dentro daqueles negócios lá que acabei de falar aqui para vocês. Sim. Aí eu fui. Foi aí que, quando eu cheguei lá, aí tinha o pregador. O nome dele eu falo, porque... Pode falar à vontade. O irmão Romualdo. Ele era de Alagoinhas. Bom, eu também não sei se ele era de Alagoinhas, né? Sim, mas isso foi lá em Alagoinhas. O estudo lá, né? E aí, por diante, eu
Agora, qual foi a tua impressão quando você chegou na igreja pela primeira vez? Se eu posso terminar Pode, essa outra parte? pode. Aí? Então foi aí que, quando eu cheguei, eu ainda estava meio brabo, né? Aí ele começou a falar da Bíblia e estava tocando em mim, e aí eu queria até brigar com ele. Eu cheguei e falei para a mulher: dona, quer dizer que a senhora me trouxe para aqui para o culto, para esse homem falar mal de mim? A senhora sabe do meu problema todinho? Aí foi que ele disse: não, irmão, ninguém falou de você aqui. Essas passagens aqui é realmente o que você praticava e Deus quer libertar. Porque você é uma pessoa de Deus e Deus quer você. Aí ele chegou, abriu, aí em 1 Coríntios, 3, 16, 17, que esse é um dos versículos Que você mais gosta. que eu gosto e nunca... Vamos ler ele, deixa eu vamos ler ele. Lê para mim. 1 Coríntios, quanto? 1 Coríntios 3, 16, 17. 3, 16, 17. 3, então vamos lá. 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ele leu isso para você? Leu. E você... E foi aí que eu comecei a abrandar o coração e perguntei a ele. Eu digo: vem cá, você quer dizer que o Espírito de Deus está dentro de mim? Ele está pedindo que tem uns comentários, tem alguém que está comentando aí. Você consegue segurar aí? Segura. Minutinho? Então, joga aí quem está falando com a gente aí. Quero dar uma boa noite aí pro pessoal. Olha só, Jane Moreira. Boa noite, dona Jane. Deus abençoe você. Jane Moreira está lá em Sergipe, viu? Que você falou lá. Dona Vera Lúcia. Boa noite, dona Vera. Deus abençoe a senhora. Obrigado pela sua participação no nosso podcast. Sempre está com a gente aí, a irmã Vera. Tá? O bispo é um colaborador, viu, da Palavra de Deus. Jonathan da Silva, esse é o meu filho, que a mãe diz que é o gato, mas o gato sou eu lá de casa. Dona Lucidalva, boa noite. Boa noite, Dalva. Deus te abençoe. Esteja conosco aí, viu, nessa sexta-feira. Deixa eu dar um recado para vocês. A igreja do Camaçari de Dentro está fazendo aniversário, viu? Então pede para você o quê, rapaz? O gato de lá da casa sou eu. Eu posso até perder para o pequenininho lá, tá? Mas para você não. Lucidalva Santos. Mas Deus está no comando da vida desse homem, viu, Lucidalva? Você vai ver o restante aí da história. Indiane Tavares, seja muito bem-vinda, Indiane. Obrigado aí pela sua participação. Chegou atrasada, mas tá ligada, com certeza. Assim. Na igreja do Camaçari de Dentro, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo é festa, viu? Apareçam por lá, vocês são convidados. Nessa sexta-feira, Márcia Laiane vai estar lá com a gente. No sábado, o trio... Deixa eu falar aqui o nome do trio, senão o pessoal do trio vai me crucificar, né? Deixa eu lembrar aqui. Mas eu vou lembrar, eu falo para vocês já já. E no domingo vai ser a banda lá de Palmares, que vai estar conosco, lá na igreja do Camaçari de Dentro. E o seu bispo é convidado a estar lá também no domingo. Vai ser uma festa, viu? Ou na sexta ou no domingo, né? Você escolhe aí qual dia você vai querer estar lá com a gente. Tá ok. Mas será muito bem-vindo. Todos vocês serão muito bem-vindos. Tá? Indiane Tavares, que Deus te abençoe, meu amigo Divaldo. Você e sua linda família, maravilhosa família. Com certeza, a nossa família é uma bênção. Tá? Manda um abraço aí para sua mãe, viu? Para todos. Irmão, ouvindo sua história, tem alguma coisa que o senhor faria diferente? O senhor já foi confundido com o pastor... rapaz... né? Porque tá vendo aí que você careca. Ele gosta de usar um chapéu, Jonathan. Aí eu pedi para ele mostrar a careca aqui. Já deu a confundir com o pastor Bulhão, com certeza. É verdade, Deus está no comando, com certeza, Lucidalva. Está no comando aqui da vida do nosso amigo e irmão. Eu vou dar continuidade com ele aqui. Eu aguente aí vocês um pouquinho. Vamos voltar, meu irmão. E então eu perguntei para ele, né? Quer dizer que o Espírito de Deus habita em mim? Ele disse sim.
E quer dizer que o Espírito de Deus habita em mim e eu praticando todo esse tipo de erro. Aí ele disse sim, mas Jesus Cristo, ele veio justamente para te salvar, para te perdoar, entendeu? Aí foi que eu fui, daí por diante abri o coração para Deus e comecei indo para a igreja até chegar ao meu ponto de pregador. Agora eu queria ver assim, eu queria que você me contasse como é que foi o impacto de você chegar na igreja e estar uma pessoa lá na frente falando da sua vida. Isso aconteceu. É isso que eu achei interessante. Isso aconteceu e não estava falando bem não. E estava falando mal de você. Falou mal, e realmente eu estava pregando nesse dia. O rapaz estava pregando, falando de você. Quando você chegou, esse homem está falando aí essas coisas aí da minha vida, sem me conhecer. Você ficou bravo, eu queria bater no irmão lá. Ah, sim, foi. Então ele falou, foi aí onde tem essa parte aqui. Sim. Ele falou, né, que Deus estava comigo, Jesus Cristo queria me perdoar e me salvar. E então o coração abrandou, e daí por diante o Espírito Santo foi me remodelando. Como eram as coisas que você praticava antes de chegar a esse nível assim? Algumas delas que você não sinta à vontade para falar. Era macumbaria. Sim, a macumba porque faz parte da religião, né? Que é a religião que você frequentava. Tinha os vícios de álcool, de cigarro, de droga. Isso. Você passou por essa estrada aí? Passei. Passei. E com esse versículo que você acabou de ler aí, com essa palavra do Espírito Santo, que eu, dentro de 24 horas, abandonei tudo. Todos os vícios que você tinha? Tudo de vez. E fiz minha entrega a Deus. Eu tenho um amigo que passou por esse processo uns meses atrás aí. Ele disse que Deus arrancou do coração dele a vontade que ele tinha de usar droga, de fumar, de beber, de tudo. Pode colocar lá. Foi? Arrancou assim. O pessoal da produção aqui, pessoal, está falando que também passou por essa experiência de sair dos vícios assim, de uma hora para outra, de pedir a Deus e Deus... Saí de uma hora para outra, foi 24 horas. Quando eu acordei, deitei no dia que eu tive esse encontro aqui, foi no outro dia eu já fui outra criatura. Eu já não tive mais desejo de usar fumar, mais nada. De beber, de usar droga nenhuma. Só tem que eu fui muito perseguido, né? Pelos aqueles colegas que tinha no bairro, na perdição. E eles foram indo, se afastando. Você não voltou mais a transitar com eles? Não. Abandonou todo mundo, mesmo eles indo atrás? Não, quando eles vinham para me encontrar, eu pregava o evangelho. Sim. Essa foi uma decisão sábia, né? Quando ele vinha, eu pregava Jesus Cristo. E eles não gostavam? Alguns seguiam. Sim. Como, na verdade, ainda cheguei ao ponto de ter o batismo de um deles. Dentro de uma igreja foi muito mais de uns 10. Daí foi que você adotou esse título de cooperador do Evangelho. Você viu que pessoas ouviram, né? Cooperador do Evangelho na parte da pregação, sim, na parte das ofertas e também na parte do dízimo. Ah, sim, você... claro, aí faz tudo parte da cooperação do Evangelho. Né? Ninguém apareceu para você assim, para falar assim que não devia fazer isso, que não devia dar dízimo, não devia dar... Tinha gente que vinha até de outra religião, me encontrava, dizia, para com esse negócio de dízimo, rapaz, para com esse negócio de Jesus, para com esse negócio de oferta. Você enfrentou aí. Aí eu digo, olha, se eu estou praticando esse bem, porque eu sei que Deus ele ordenou para nós fazer isso. Eu estou fazendo isso com amor. Sim, porque você sentia no coração o desejo. Sentia no coração. Eu estou fazendo com amor. Faça você também. Sim. Faça você também. Porque eu sou meio grosseiro assim. Você não deixou assim ninguém lhe desanimar. Não, eu não deixei não. Isso. Muitos vinham para desanimar, mas eu não deixei não. O mundo vinha. Quer dizer, isso acontece com toda pessoa que abraça a fé, né, evangélica, a fé em Jesus Cristo, mas como você, as pessoas deveriam correr atrás e não se permitir desanimar, porque geralmente o desânimo vem mais quando você deixa, né, você dá lugar.
O senhor não deixou ninguém lhe desanimar, nada diminuir sua vontade. Ao contrário, tinha as pessoas até da casa do Bate-Tambor, da Bandeira Sim. Branca, Sim. que até às vezes eles me convidavam para pegar o evangelho lá dentro. E às vezes a mãe de santo ou alguém lá dentro se convertia Sim, muito com bom. a palavra de Deus. Isso. Entendeu? E outras pessoas lá, também Do terreiro. dessa casa da Bandeira Branca, que estou Sim. falando, gente doente e fui chamado para fazer uma visita lá, eu fui, e uma das pessoas de lá falou que queria uma cura. Uhum. Eu dizia assim, mas minha irmã, cura de quê? Qual é o tipo de cura que você quer? Ela dizia, eu queria a cura, porque estava aleijada que ela falou, médico nenhum. Não tinha, não dá o diagnóstico preciso. Ela mesmo disse que ela era de dentro do Sim. Ela falou para mim e disse, olha, irmão, eu nem pai de santo, nem espírita e nem médico me curou. E eu estou aqui, eu digo, qual é o seu desejo? Sim. Meu desejo, ela não conhecia Deus também. Ela não conhecia Deus também. Eu disse, meu desejo, meu filho, é levantar daqui e ver minhas plantinhas. Tá, ela estava paralisada, né? Era aleijada acamada, sem poder andar. Não tinha cura não, irmão, era um negócio meio triste mesmo. Eu cheguei para ela, olhei para ela, eu disse, tem cura sim para a senhora? Tem. Aí ela disse assim, como, meu filho, tem cura? Eu digo, olha, primeiro quem cura é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A senhora conhece quem é Deus? Depois você vai conhecer agora. Depois eu vou ler aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Aquele que está em Êxodo 20, de 1 a 17. Certo. Eu vou ler. Observe bem a senhora, ela deitada na cama dela. Observe bem as palavras de Deus. Depois que eu terminar de ler, a senhora me diz alguma coisa, eu tomo alguma decisão. Certo, ela certo. Aí eu li o 10 mandamentos todinho, detalhadozinho. Quando eu terminei, ela olhou assim, disse assim, é esse que é o Deus que cura? Eu digo, justamente, não tem outro. Não existe outro. É esse. E ela, posso falar? Pode. Ela tem um quadro de oratório, toma dessa parede aí. Sim, cheio de santo. Cheio de imagem, claro. Isso. Que faz tudo, parte. Tudo que era tudo Uhum. ali dentro. Mas eu já tinha conhecimento, muito conhecimento, porque eu já vinha do negócio tudo. Sim. Então eu sabia como conversar. Conversar, isso. Sabia como conversar com essas pessoas para a vida espiritual, para não atingir. Uhum. Porque tem muitos lá dentro, são os pessoal de Deus. Sim, que são inocentes, né? Como ela mesma, né? Que não sabia quem era Deus. Exato. Uhum. Aí ela prometeu. Aí eu disse a ela, pois aqui, ó, se você aceitar esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na minha mente a senhora já está curada. Sim. Na minha mente. Na sua mente você já dizia, ela já está curada. Com minha fé, e esperando que ela reagisse. Uhum. Aí ela disse, eu quero esse Deus. Aí. Eu quero esse Deus de Abraão. Eu quero esse Deus desse mandamento. É nosso Senhor Jesus Cristo? Quero. É o Filho de Deus descendo. A senhora está falando, não está falando para mim, tá? A senhora está falando para o Espírito Santo que está aí junto da gente. É Ele que é seu testemunho. É Ele que vai te curar. Que é o mesmo Deus, Jesus Cristo, está aqui. Ela disse, eu quero. Aí eu peguei minha esposa, peguei a irmã dela e disse, olha, eu vou fazer um tratamento aqui com a senhora no nome de Jesus Cristo. Na lei do Senhor. Então a senhora aceita? Aceita. Aí eu comecei a fazer o tratamento daqui para baixo para ela, entre com a irmã dela e minha esposa, e fiz, não chegou nem 7 dias. Então o aleijo dela se desenrolou todinho. Sim. Aí quando foi num dia de sábado, eu estava em casa, ela mandou chamar. Aí quando ele me chamou, que eu cheguei na porta, ela já estava em pé. Olha, a bênção de Deus, a bênção de Deus. Deus faz diferença na vida da gente, né? Quando a gente se dispõe, né? Esse testemunho é maravilhoso, porque com certeza. Aqui não foi ninguém que me contou. Isso passou comigo. Aconteceu com você, aconteceu né? Comigo. A experiência foi com você. Agora, assim,
qual foi, assim, além dessas experiências, quais foram as outras experiências que te conduziram a, por exemplo, a ser um influenciador no YouTube? Porque hoje você tem um canal, você prega no Evangelho. Como é que você... de onde é que você tirou a ideia de fazer vídeos no YouTube? É aí que, após eu estava pregando na igreja, né? E tinha um homem lá filmando, dentro da igreja. Ele estava filmando. Aí, quando terminou o culto, ele me chamou e disse: irmão, vamos gravar um DVD. Aí eu disse: quem, eu? Rapaz, eu não tenho linguajar. Tu bravo, hein? Eu não tenho linguajar não, meu irmão. Nem linguajar e nem tenho muito conhecimento da Bíblia. Aí ele disse: você tem sim. Você tem sim. Você tem o Espírito Santo de Deus que ele lhe ensina. Não, mas eu não vou... Não, vai sim. Eu vou marcar o dia certinho para a gente gravar o DVD. Se preparem. Aí eu comecei e fiz a pregação no dia seguinte, mesmo me tremendo, né? Que sim, era novidade, né? Para mim era novidade. E foi aí que eu comecei a gravar. Depois ele foi embora. Aí outros tomaram, gostaram, me chamaram de novo. E eu cheguei, gravei mais, chegou até 5, né? Aí naquela época você gravou DVD? Só era DVD. DVD. Né? Era DVD, né? Não era YouTube ainda? Era, não. Aí depois ele chegou outro, disse assim: rapaz, suas pregações tem de ir pro YouTube. Eu digo: sei lá o que é YouTube, meu irmão. Isso. Ele disse: não, mas eu vou lhe ensinar como é tudo direitinho. Aí botou no YouTube. Aí esse homem desapareceu também. Esse local. Botou lá no YouTube, mas foi embora. Foi embora, né? Aí depois apareceu outra mulher e se interessou e começou. Eu digo: mas já fiz 5 DVD, 5. Ela disse: não, mas hoje nós estamos nós botamos direto no YouTube. Vamos fazer as pregações. E aí eu continuei. Aí foi que eu fui me lembrar, meu Deus, aí chegou um entendimento. Eu digo: meu Deus, aquela água que o Senhor me batizou, aquela água que o Senhor me batizou. No sonho? No sonho. Em Apocalipse, água é povos, tribo e língua. É eu que vou pregar para esse povo todo. Como? Será que é assim no DVD? Será que é assim no YouTube? Sim, pois é. Aí eu fiquei assim, eu digo: seja o que for, mas seja para a honra e a glória de Deus que interessa. Isso. O que interessa é isso. Aí começou. Aí estou aqui no E deu certo, deu tão certo que você teve 47 mil visualizações em poucos vídeos, né? Glória a Deus, né? 47 mil visualizações. Eu tinha até anotado aqui que as visualizações que você teve, em 14 vídeos, 47.255 visualizações. Você jogou duro, o pessoal viram, gostaram, e teve gente pedindo para você voltar. E você passou um tempo sem. Eles pedem mais para eu gravar também. Eu digo assim, por isso que eu digo: glória a Deus. Glória a Deus, porque tudo que eu faço, eu procuro fazer as coisas de bom, de bem e bem feito para agradar também nosso Deus. Porque quanto mais você faz com amor a verdade, na verdade de Deus e no Espírito Santo, as portas se abrem, entendeu? E entendimento, você tem um entendimento que é incrível. Porque no meu caso, eu como praticamente era leigo, eu não tinha como chegar a esse nível. De estar pregando, né? Ter coragem de pregar, de ir lá no meio da rua. Não tinha. Quem gravou o vídeo aqui de Camaçari, que você estava pregando lá na Praça Branca? Quem foi que gravou? Aí foi um senhor que era um genro meu. Um genro seu. Eu conheço esse genro seu. Conhece, ele está bem aí atrás. Tá. É o marido de Tatiana. Rapaz, foi bom aquele vídeo ali. Gostei daquele vídeo ali. E você ficou bem à vontade, né? Fiquei. E lá em Salvador? Quem foi que gravou lá em Salvador, lá no Gravador da Serra? Aí, essa aí foi também a minha neta. Ela está querendo lhe promover, né? A neta é ótima. E também ele também. Também ele estava junto. Muito bom, foi muito bom isso aí. Agora me diga uma coisa, você, nessa sua caminhada, assim, qual foi assim, a maior prova que você teve por ter aceitado Jesus? Ó, a prova de fé, assim, que
mexeu com você? Além daquela da senhora lá, né? Que voltou a andar, etc. Olha, a fé é uma coisa muito importante. Uhum. Ela vem no seu olhar, ela vem na sua obra que você faz mal ou bem. Se você faz mal, você diz, Senhor, eu tenho fé no Senhor, me perdoe. Ela aumenta. Sim. Senhor, eu quero viver contigo, com o teu Santo Espírito. A fé aumenta. E aí, por diante, chega esse ponto de ter essa facilidade da fé, a fé aumentar. Agora, existe muita perseguição nisso aí, Sim. entendeu? Para o desânimo. Mas Deus diz assim, filho, eu estou contigo. Então não desanime, eu estou contigo. Então aí chega a confiança mais de Deus. Confiança para Deus. Aí eu chego ao ponto assim que sempre eu digo. Eu falo para todo mundo, ó gente, faz isso não. Deus diz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Confie no Senhor e tudo será resolvido com você. Mas confie primeiro em Deus. Que é Ele. Então essa fé é uma fé que vem assim, irmão. Vem assim que a vez a gente nem percebe. Quando pensar que não... É libertadora, né? Quando pensar que não, ela já chegou. Em dezembro, acho que foi dezembro, foi em 2018 que você fez um vídeo no Milharal. Foi lá Foi no Milharal. Deixa eu ver se eu me lembro, foi sobre o verdadeiro... Não, arrebatamento secreto. Arrebatamento, foi o verdadeiro arrebatamento. Isso. O que te inspirou o que é que te inspira, assim, para escolher a mensagem que você vai passar naquele vídeo? Olha, irmão, tem mensagem aí, quando que eu mesmo estou dormindo, eu estou sonhando aquele sentido de pregação evangélica. Sim. Então, aí eu me levanto ligeiro, aí anoto aquele assunto, e quando é de manhã, eu peço orientação a Deus e vou examinar os capítulos, o versículo, e formo a pregação. Certo. Você busca, né? Você recebe aquela inspiração e depois você diz, olha, eu vou colocar em prática. Exato. E coloca, né? Isso faz a diferença. Faz. Muito bom, isso é bom demais. Agora, assim, houve algum motivo especial para você gravar dentro do carro lá em Águas Lindas? Houve sim, porque entre o bem e o mal, eu vejo que nosso Jesus Cristo, ele está sendo muito desonrado pela nação, por motivo, às vezes, deles não ter alguns conhecimentos. Algum conhecimento. Sim. E principal, esse conhecimento do pecado. Por isso que eu fiz aquela gravação. Sim. Porque eu prego muito lá na cidade e muita gente faz muitas perguntas. Isso, sobre temas doutrinários. Sobre o pecado. E quando eu falo para eles o que é o pecado, eles dizem roubar, matar. Eu digo, justamente. Também, né? Você dizer também. Faz parte. Aí eu posso explicar o tipo das iniquidades, entendeu? E também o pecado, ele tem um nome. Não é só um pecado, vários pecados. Ele tem um nome, e o nome dele chama transgressão da lei. Como diz aí João, né? 1 João 3, né? É 3:4. Então, o pecado, ele traz a transgressão da lei. E a transgressão da lei significa, não é só uma coisa, significa vários assuntos que a gente pratica. Sim. Entendeu? E não reconhece que errou. Porque eles conhecem, né, a palavra de Deus. Né? Não conhece. Ele permanece. Não, mas aquilo ali é comum, é isso aqui, e tal. Mas não é. O pecado é a transgressão da lei. Agora, quando foi que você... Porque a gente está falando de você cresceu, se desenrolou, aprendeu, né, está vivendo. Agora, como é que você instruiu a família, a sua família,
para eles abraçarem. São quantos filhos ao todo? 6. 6 filhos. Todos estão no Evangelho ou tem algum que está fora? Então. Todos estão no Evangelho. Como é que você, colocou, né, valores espirituais na vida de seus filhos? Porque você não teve essa formação inicial, né? Justamente porque é isso que eu digo. Entre o amor que eu tive com Deus, a minha experiência que eu tive com Jesus Cristo, chegou um ponto que eu senti que meus filhos também precisavam estar junto, tá indo para a igreja. Aí eu comecei a ativar os meninos para a igreja. E lendo as escrituras, eu vi lá, né, que Deus disse, né, que ensina o filho no caminho que deve andar. Sim. Para que amanhã ele venha honrar teu pai, tua mãe, e honrar a igreja, e honrar Deus. Então eu comecei a ativar eles, levando para a igreja. Praticamente no começo não era nem eu que levava. Praticamente era os irmãos que vinham buscar. Os irmãos da igreja? Vinham buscar para levar para a igreja, e foram instruindo eles lá, e eu cá. Eles instruindo eles lá, e eu cá. Aí, graças a Deus, eles tomaram a decisão, porque na verdade quem tem que tomar a decisão são eles. Sim. Mas o ensinamento é dos pais. Sim, o pai incentiva, né, da moral. Agora, que igreja foi essa que os membros da igreja iam lá buscar os teus filhos para levar para a igreja? A igreja que começou a fazer esse trabalho, ativar lá, foi a igreja do Sétimo Dia. A igreja do Sétimo Dia, na cidade que você morava, era Alagoinhas, não? Era Alagoinhas e também Camaçari. Aqui em Camaçari? Perdão. E também Águas Lindas. Águas Lindas. Então, fizeram um trabalho missionário extraordinário, né? Fizeram. Tá certo. A gente está perto de ir embora. Daqui a pouco o pessoal da produção vai mexer com a gente aí. Mas assim, você anda pregando para muita gente, recebe muita experiência, recebe convites, né, para pregar. Você pregou até como é que fala? Eu esqueci o nome agora. Na Etiópia, não foi na Etiópia, não. Na Romênia. Foi lá, como eu te falei, foi esse pastor lá que eu te falei, que ele levou seus DVDs, né? E rodou o mundo, né? Uhum. Entendeu? Eu queria te perguntar era o seguinte, o que você diria hoje para alguém que está pensando que já é tarde demais, porque já praticou muita coisa errada, está usando muita droga, está vivendo uma vida perdida, e está na cabeça assim, não, para mim não tem mais jeito não, para mim já é tarde demais, não dá para mudar de vida. O que você diria para essa pessoa a partir de sua experiência que você teve na vida? Olha, o que eu digo para essa pessoa, como eu não paro de dizer, porque eu me deparo com muitos deles, não, entendeu? Uhum. E o conselho que eu dou para eles se fortalecer em Cristo Jesus, é a confiança e a fé. Tem que ter confiança e fé. Confiança e fé. Porque se ele tem um pai, e o pai diz para ele, filho, não faça isso. E se ele ama o pai, ele não faz. Então, se ele ama a Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo já está nele, esse é o conselho. Que ele olhar que Deus está do seu lado. Uhum. E o anjo do Senhor acampa ao redor do que teme livre. E tudo que ele está fazendo, o anjo está ali de Deus, olhando, anotando, para o dia da redenção, para o dia que Cristo voltar, ele ser ou julgado por bem ou julgado por mal. Uhum. Então, para ele se salvar, precisa que ele tenha essa confiança em Deus. Então ele tem que ter confiança, não tem que estar pensando que não tem mais jeito. Não, tem que decidir logo. Quando eu ouvir a minha voz, disse Deus. Quando eu ouvir minha voz, não endureça o vosso coração, filho, porque sabe de agora, sabe de hoje, não sabe de amanhã. Então ele tem que largar tudo, porque o Espírito de Deus, quando ele abre o coração, que eu dou esse conselho para o Espírito Santo de Deus, é hora que ele pode chorar, pode sentir, entendeu? A presença de Deus. E aí, quando ele diz, faz a promessa de Deus, faz a promessa para Deus, que ele diz assim, Senhor, eu estou aqui, eu não quero mais praticar isso, me ajude. Pronto. Foi o que você fez. Foi isso que eu fiz, e o Espírito Santo está pronto para isso. E aí ele é libertado de tudo, sem precisar de qualquer tipo de remédio. De tratamento, né?
Se precisar, eu digo sem precisar. Uhum. Porque no meu caso, que eu estava contando a vocês aqui, Sim. eu era perdido mesmo. Acho que não tinha ninguém mais viciado que eu, não. Além do vício perigoso. Aí você mudou de vida por Mudei. inteiro. Até hoje. E é para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fico Eu muito aconselho feliz. que eu dou para todos eles. Uhum. É apresentar o nosso Deus, o Espírito Santo, o nosso Pai, porque o Espírito Santo é Ele que está nos conduzindo para nós chegar ao arrependimento, né? E só Ele vai nos pegar para entregar a Jesus Cristo. Agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, antes que a produção comece a dizer que já terminou, que ele faz assim, sabe? Lá aí não deixa. Me diga uma coisa. Você teve uma família grande, né? São 6 filhos, né? 6 filhos. Como é que você mantém assim, uma família unida em meio às crises? Qual é o conselho que você dá para alguém que está passando por uma crise familiar com muitos filhos e querendo se firmar no Evangelho? É uma pergunta igual a essa. Entendeu? É ele ser unido. O primeiro passo é eles tentarem unir a família, pai e mãe. Unir, que é para dar um bom testemunho aos filhos. Para os filhos pegando amor. O pai e a mãe. Então, o bom testemunho deles dois chega um ponto que entra aquela união e ele buscando ao Espírito Santo, o Espírito Santo aí toma eles em sua mão, entendeu? E acolhe e abençoa aquela casa. E como disse a palavra de Josué, né? 24:15. Chega um termo que ele diz: eu e minha casa serviremos o Senhor. Assim aconteceu comigo. Tem que tomar essa decisão, né? Tem que tomar essa decisão, porque se não tomar aquela decisão, ele não vai para canto nenhum. Entendeu? Tem de ter aquele caráter de decisão e pronto, porque a decisão é que resolve o nosso problema. Ou para um lado ou para outro. Mas o conselho de Deus é esse: venha para mim. Claro. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos que estás cansados, né? Sobrecarregados. Vinde a mim. É isso que Deus quer. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado, foi por todos nós. Não foi só para alguns, né? Foi para todos. Todos. Assim, eu fico feliz porque você está com 70 anos. Graças a Deus. É corajoso, determinado, né? Viveu na rua e hoje tem uma vida completamente diferente, né? Glória a Deus. Deus mudou assim, a sua história de forma extraordinária. Isso. Né? Assim, qual é a parte que você lembra nessa sua caminhada que você agradece a Deus muito? De tudo que você já viveu. Né? Aquela coisa assim que marca que você, toda vez que lembra, você lembra assim e agradece a Deus por ele. Olha, o meu agradecimento a Deus, em primeiro lugar, é o meu amor com ele. O primeiro. Certo. Porque sem esse amor, meu agradecimento é em vão. Sem esse amor, na verdade, nosso agradecimento é em vão. Então, quando nós pegamos esse amor a Deus, então, tudo que você faz de bom, agradece a Ele. Agradece a Deus. Isso. Tudo que você faz de bom para o seu próximo, agradece a Ele. E aí o que acontece? Ele é glorificado. Jesus Cristo é glorificado. Certo. E então, quando você faz isso, a bênção de Deus, Ele vai multiplicando em cima de você. O livramento de Deus vai chegando mais. Como no meu caso aqui, né? Tanta coisa que aconteceu comigo, mas ninguém me vence. Ninguém me vence em nome de Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta, porque quando você está com Deus, você se torna forte. Né? Quando você está na fé, forte com Ele, pode cair o céu em cima. Você não vai ser atingido. Sua vida não vai ser tirada. Sim. Agora, tenha paciência, que se você estiver numa situação ruim, der uma situação ruim, não diga que aquilo é porque Deus quer. Não, é porque às vezes Deus permite para que vê que você vai cair naquele fracasso, abra seus olhos. Sim. E volte para Ele. Entendeu? Às vezes Deus permite. Como no caso, deixa eu falar aqui, como no caso de Jó. Jó merecia sofrer daquele jeito? Não, mas Deus permitiu para aquilo acontecer para nós hoje.
para nós hoje ter fé e acreditar que do podre ao são, quem manda é Deus. Muito bom, muito bom. Deus abençoe a você, porque você foi assim, um instrumento de Deus no podcast de hoje. Viu? Muita gente vai estar aí satisfeito, feliz por receber esse testemunho seu. Pois eu quero que vocês que estão assistindo aí, meu povo de Deus, porque em tudo quanto é de canto, eu quero que vocês prestem assim atenção, parem um pouco, bote sua cabeça no travesseiro, né, e pense em Deus. Se você estiver na ruína, pense em Deus que Ele vai botar você feliz. E se você estiver feliz, dê mais glória a Deus e procure andar mais direito, que mais bênção você tem e sua salvação está garantida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O podcast da Fé fica por aqui, desejando a você aí uma boa noite. E olha lá, não esquece de compartilhar, viu, esse podcast aí com seus amigos, deixa lá o seu gostei e ajuda a gente aí a manter esse podcast. Deus abençoe vocês, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Nossa gratidão aí ao Alberto e a sua filha Tatiana, que fez questão de dizer para mim, mandar um recado, meu pai está na cidade. E imediatamente eu digo, vamos trazer o homem para o nosso podcast. Foi uma bênção. Muito obrigado, Tati. Obrigado aí a vocês que estão conosco. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Ok. Seu cara abençoado.